Nesse vídeo eu quero bater um papo contigo sobre o que está acontecendo agora na Bolsa de Valores e por que você deveria entender isso aqui, porque pode ser determinante para o seu sucesso na Bolsa de Valores. Entender isso aqui pode ser determinante para o seu enriquecimento ou empobrecimento na Bolsa de Valores. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? Talvez esteja um pouco inquieto, inseguro, as notícias ficam toda hora bombardeando a sua cabeça, o macro lá fora não está muito bom, no Brasil você sabe como está. E sim, tudo isso é verdade. Só que o sucesso de uma empresa, de uma boa empresa no seu portfólio, não depende em grande medida do cenário macro. A cotação sim, o preço sim. Agora, o sucesso da economia subjacente àquela empresa, não. Primeiro entenda o seguinte, até usando os resultados do segundo trimestre de 2025 que a gente está enxergando agora. Esse segundo tri está mostrando para a gente o seguinte, que no Brasil, que é um país marcado por juro elevado por longos e longos períodos, o que você, investidor, deve fazer para aproveitar oportunidades de fato não ciladas é focar o seu portfólio de ações em empresas com baixa alavancagem financeira, baixa dívida ou zero dívida, quando o caixa supera a dívida, ou empresas que se beneficiem de uma taxa Selic alta no resultado financeiro. A gente viu isso acontecendo com as seguradoras. BB Seguridade reportou recorde de resultado de mais de 2 bilhões de reais no trimestre. Por quê? Por um resultado financeiro robusto, beneficiado pela Selic em 15% ao ano. Caixa Seguridade reportou um resultado recorde de mais de 1 bilhão de reais no trimestre, também resultado financeiro. Na BB Seguridade, mais de 20% do resultado veio financeiro. Na Caixa Seguridade também. E a Porto Seguro também reportou recorde de resultado, 50% acima do ano passado, mais de 800 milhões de reais. Muito disso vem do resultado financeiro. Então não é momento para você tentar ser herói, pegar a empresinha, com alavancagem enorme, ela vai se recuperar com a Selic em queda, só que você está dependendo do macro. Tá vendo que quando você não depende do macro, você filtra isso, você pega excelentes negócios que vão se beneficiar quando o macro estiver melhor? Então, hoje você tem muita coisa barata, mas muita bituca de charuto, muita empresa medíocre ou alavancada, ou que está sofrendo muito com esse macro. Então, seu papel é, eu vou pegar só as melhores aqui, com um filtro rigoroso, para que quando a coisa melhorar, seja só bônus, para que de fato eu me beneficie agora do enriquecimento invisível. Percebe? Hoje a gente tem uma bolsa barata no Brasil, não tenha dúvida. Claro, não é barata à toa, mas foco nos lucros das empresas. Tente ganhar dinheiro no lucro da empresa crescendo ao longo do tempo. O crescimento do lucro líquido. É isso que mais importa no valuation de uma empresa. Eu vou te mostrar aqui por que é tão importante isso e por que, aposto que você não viu em nenhum lugar isso, porque a médio e longo prazo o preço segue a evolução do lucro. E tem que ser assim, tem que ser assim. Em qualquer mercado, Estados Unidos ou Brasil, não interessa. E não é, uma crença, algo assim metafísico, não. É matemático. Eu vou te explicar demonstrando aqui com um exemplo. Mas antes, entenda os motivos pelos quais eu entendo que a bolsa está barata. Não simplesmente o múltiplo, a gente tem um checklist hoje. Veja, o que a gente tem hoje? Múltiplo barato, com alto distanciamento para o S&P 500, índice preço-lucro do Ibovespa em 10 vezes lucro. A gente tem zero IPO desde 2022, quando a gente teve a evolução da taxa Selic. A gente tem baixo interesse dos investidores em renda variável. Quando você acompanha os resultados operacionais da B3, você nota que há crescimento em renda fixa e sempre decréscimo em derivativos e ações. Você tem alto endividamento até mesmo nas boas empresas que buscam desalavancagem financeira. Exemplo, Klabin. Você tem a maior taxa de juro desde 2006, praticamente 2 décadas. E perceba que apesar disso tudo, que mostra aonde a gente está, o dólar está andando de lado desde 2020, já são 5 anos praticamente andando de lado. E o cenário de hoje nem se compara ao que aconteceu durante a derrocada do governo Dilma, quando o dólar subiu mais de 100% e a gente era um caso isolado no mundo. O Brasil estava isolado porque o mundo estava mais ou menos bem, e o Brasil, ladeira abaixo. Petrobras com uma dívida impagável. Casos de corrupção. Era muito pior, mas muito pior. E mesmo naquele cenário, a bolsa se recuperou. Quem comprou 2015, seguiu os conselhos do Howard Marks, ganhou dinheiro. Ganhou muito dinheiro. Eu não sei para onde a gente vai, nem quando.
eu só sei onde a gente está. E o checklist do Howard Marks mostra que a gente está num ciclo de estresse na bolsa. E mesmo assim ela sobe esse ano, mesmo com a Selic nesse patamar e mesmo com o descontrole da dívida pública. Veja que a bolsa sobe apesar de XYZ. Então, você como investidor entendendo o ciclo, como que você deve se posicionar hoje? De forma defensiva ou agressiva? Eu entendo que de forma agressiva. Não ser maluco de não ter caixa. O caixa deve ser algo permanente, mas ser agressivo no sentido de aproveitar as oportunidades quando de fato são oportunidades. Filtro máximo. Evitar alavancagem, empresas alavancadas, buscar seguradoras no valuation certo, respeitar margem de segurança, buscar empresas de alto retorno sobre capital investido, baixa necessidade de injeção de capital, baixo capex, evitar commodities e ser bem criterioso até mesmo em empresas e setores regulados, que aí não tem tanta flexibilidade de preços. Tudo isso e muito mais, algo que eu aprofundo na comunidade de formação Mira Investing, você vai estar se blindando, porque, claro, essa dívida pesada do governo e nas empresas está quebrando muita empresa, está gerando muita recuperação judicial, muita inadimplência, olha o Banco do Brasil. Mas então você, como que você se posiciona agora? Percebendo tudo isso. Ah, peraí. Então, se essas empresas estão ganhando dinheiro agora, até com recorde de resultados, não só as seguradoras, tem uma série de exemplos, mas precisa filtrar muito bem, imagina quando a coisa melhorar. Rapaz, o jogo da bolsa, quando tudo tá barato, não é comprar qualquer coisa. Qualquer coisa sobe quando o mercado está em euforia. Só que qual que é o segredo? Você comprar algo que você não precise se preocupar em mercado de euforia. Porque tudo vai subir. E quando o mercado agora está depressivo, esses negócios que costumam ficar bem caros durante a euforia, e aí você não consegue comprar, são negócios que, cara, mesmo que sejam considerados caros, mas pela alta qualidade valem a pena em dados momentos, nesse momento nem se fala de depressão. Negócios que negociam com múltiplos mais elevados do que o normal. Eu quero dizer o seguinte, cara, até empresa que costuma ser cara em momento de depressão não está cara efetivamente. E são empresas que vão subir e muito, e te entregar muito lucro numa recuperação do mercado, num ciclo de alta. Mas não se preocupe com isso. Preocupe-se com quanto você vai lucrar. E aí que eu volto para aquilo. Cotação segue o lucro mesmo, Luan? O que garante isso? Ou é só uma crença do mercado? Só baseada em análise do passado, do que aconteceu? E não. Deixa eu te mostrar aqui com um exemplo. Tá vendo aqui esse quadro? Vou te explicar ele com detalhes. Olha só. Presta atenção. Vamos supor que uma ação custe 5,50 e ela ande de lado por 10 anos. 10 anos aqui. E aí a gente tenha 1 bilhão de ações em circulação. Então, é esse número de ações. E esse número também não vai se modificar durante esses 10 anos. No ano zero, agora, supondo que eu fosse comprar a ação agora, a empresa lucra 1 bilhão de reais no ano. Lucro por ação, já que é 1 bilhão de ações, R$1. E ela tem um payout de 50%, ou seja, ela distribui metade desse lucro, ou seja, 50 centavos por ação. O que me daria, nesse momento, 9% de dividend yield, considerando o preço de 5,50. E a ação não vai evoluir. Uma ação que está andando de lado. Olha o poder do enriquecimento invisível, principalmente quando uma ação boa está andando de lado. E o payout vai se manter, porque a empresa é uma empresa boa. Talvez até excepcional, só que o mercado não está dando trela. E o que acontece? Essa empresa consegue, por conta da sua vantagem competitiva, seu alto retorno sobre patrimônio líquido, consegue crescer o lucro por ação sem modificar a base acionária em 15% ao ano. Então sai de 1, depois 1,15, 1,32, 1,52, vai subindo até chegar em R$ 4,05 aqui no 10º ano. O meu dividendo subiu para 2,2 e a ação não se movimentou, Ou seja, você pôde acumular durante 10 anos um papel que cresceu 15% ao ano seu lucro por ação e você poderia pensar, ou alguém que olha de fora, o idiota lá, comprando por 10 anos uma ação que não sobe. Mas o seu dividend yield evoluiu demais, foi para 37%. E a ação, no ano 10, está negociando a quase uma vez lucro. Olha que loucura, porque a ação custa 5,50 e o lucro já passou de 4. E aí eu te pergunto, uma situação que, olha, sinceramente, isso aqui é meramente hipotético, salvo em situações de crise e colapso, uma empresa por 10 anos, mas vamos supor que isso tenha acontecido. Você não concorda que é matemático que o mercado, pessoas, instituições não vão deixar dinheiro na mesa? Uma empresa que paga quase 40% de yield e não tem nada aqui não recorrente, tudo do operacional? Faz sentido isso? Então, veja, pode levar 10 anos. Aconteceu com a Microsoft, pode levar 10 anos, mas enquanto a empresa continuar crescendo o lucro, viu que o que importa é o lucro, eu não me surpreenderia, sabe do que acontecer no ano 10? Além de você já estar recebendo um dividendo absurdo, né?
que já valeria a pena, pô. 37% de yield, você tá doido? O papel negociando a quase 2 vezes lucro, cara, a ação poderia disparar 100% no ano. Porque não faz sentido um papel bom que aumenta 15% ao ano o lucro por ação, negociar menos de 2 vezes. Cara, esse papel deveria negociar, no mínimo, a 10 vezes lucro. Então o papel poderia subir bem mais de 100%. Tá com LPA de 4, a ação deveria valer quanto? Olha, não estou exagerando, deveria valer uns R$ 40. E aí, em um ano, você vê o papel subindo 100, 200%, você fala, cara, o que aconteceu? A cotação seguiu o lucro. Não é esotérico, não, porque não faz sentido. E se o mercado continuar fazendo isso, beleza, continua comprando. Uma hora seu yield vai para 100% se o mercado ignorar. Mas não, sabe, não é razoável você supor isso acontecer. Então foco na evolução do lucro. Mas não é só lucro ser consistente, é crescimento. Então não dá para dissociar crescimento do lucro. Porque às vezes você vai comprar uma empresa e fala, não, é só comprar a empresa e deu lucro, ou que nunca deu prejuízo. Tá, mas e se o lucro não está crescendo mais? E se a perspectiva de longo prazo da empresa não crescer mais? Não for boa? Essa é a visão. Por exemplo, o Buffett fez uma compra que não foi muito boa, que foi a Heinz. Depois teve a fusão Kraft-Heinz e o lucro não está subindo. Hoje em dia, Ambev, a gente está vendo isso. Então não é só porque dá lucro. Porque se esse LPA não crescer, aí, né, meu yield não vai estagnar em 9 ou em 10. Então é crescimento e lucro. Então o que acontece? Vamos lá, cotação segue o lucro. A empresa está lucrando sempre, mas não está crescendo. Então a cotação vai andar de lado de forma justificada. Agora, se o lucro está crescendo e a cotação está andando de lado, oportunidade. E a gente está vendo isso hoje em algumas empresas. Outras estão subindo, né? Olha, o BTG não para de subir aquele negócio. E tem outras que meio que andam de lado por um período. Papel do investidor, identificar essas situações. Um exemplo, uma recomendação que eu vejo hoje, de papel andando de lado desde o IPO, é a Vivara. A IPO saiu a R$ 24, papel hoje está 26. E como é que foi a evolução do lucro? Lucrava 257 milhões, chegou a lucrar mais do que o dobro. Esse ano vai ser um lucro menor, não deve chegar a 600 milhões, mas ainda assim, o papel mais que dobrou do lucro, cresceu mais de 10% ao ano e nada. Na verdade, cresceu mais de 12% e nada. Faz sentido isso? Claro, nesse caso em específico, é que em 2019, né, aqui, a taxa de desconto era menor nos modelos de valuation. Então hoje o macro está pesando aqui no papel. Mas ainda assim, em algum momento a gente sabe que vai mudar essa taxa de desconto tão elevada que a gente tem hoje. E aí você teria um papel aqui que basicamente está no mesmo preço do seu IPO em 2019, mesmo tendo crescido o lucro por ação em mais de 12% ao ano. Então é esse tipo de coisa que tem que ficar de olho. Inclusive, sobre Vivara, eu irei publicar um relatório de análise, eu sou o CNPI, no sábado, aqui na comunidade Formação Mira Invest. Já publiquei sobre Multiplan, que está mais ou menos andando de lado, e aqui é só empresa premium, porque eu quero que você já tenha um filtro do melhor possível, facilitar a tua vida. Itaú e mais algumas outras. Além do meu treinamento Formação Mira Invest, o método dividendo permanente para quem segue uma gestão mais passiva e vídeos que eu publico para os membros, mostrando a minha carteira. Veja, tem a minha carteira de ações Investidor 10 que eu mostro e disponibilizo para membros da comunidade Formação Mira Investing, tem materiais complementares, tem planilha de preço teto de ações e fundos imobiliários, tem tudo o que você precisa aqui na comunidade FMI e postagens e insights que eu vou trazendo aqui na aba comunidade. Então, para conhecer todos os benefícios da comunidade, dá uma olhadinha aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. E é uma assinatura que cabe no seu bolso e que você pode cancelar a qualquer momento. Não faz mais sentido para mim? Só cancelar, sem problema nenhum. Link aqui embaixo. Vamos dar uma olhada aqui em alguns comentários do YouTube sobre Banco do Brasil. Fiz um vídeo recente. Vai subir forte no primeiro bom resultado que divulgar. Isso é verdade, viu? Ele tá falando. Isso é verdade. Então o Banco do Brasil está caindo, enquanto tudo está negativo, enquanto tudo é nebuloso, e ainda é nebuloso mesmo. Mas a hora que vir um bom resultado, aí o negócio vai decolar. Aconteceu com o Bradesco, né? Quem não se lembra? A empresa é ruim porque está lucrando. Calma lá, senhor. Calma lá. Ninguém falou que a empresa é ruim. E outro detalhe, não é porque está lucrando. Mostrei nesse vídeo agora, né? O lucro pode estar andando de lado ou caindo. Se isso está acontecendo, qual a sua perspectiva de ganhos como acionista? Se isso se estender ao longo do tempo. Então, se o Banco do Brasil não melhorar, eu não acredito nisso, mas supondo que isso fosse acontecer, não melhorar o seu nível de rentabilidade, aumentar seu lucro líquido, então, qual a sua perspectiva de ganho efetivo? Percebe? Então, cuidado também com essas frasezinhas de efeito aqui que, não sei o que, sabe? Não é assim que funciona. Empresa que não cresce resultado ou evolui, dificilmente você vai ganhar dinheiro, exceto se você comprar excessivamente de forma barata, assim, absurda. Mas é uma estratégia que não vale tanto a pena. Só focar nisso, naquilo que é muito barato. O Buffett abandonou isso e
Por quê? Porque chega uma hora que você não tem mais da onde tragar essa bituca de charuto. Uma hora acaba. Você dá umas tragadinhas ali e acabou. Tem alguns bancos assim na bolsa, não é o Banco do Brasil, mas essa é a visão que você tem que começar a se questionar. Deve cair uns 13% depois do resultado. Porra, como é que você crava o percentual? Ninguém sabe. Esperando o resultado para fazer os meus aportes. É bom esperar o resultado, avaliar, ver qual é a perspectiva de médio e longo prazo. Esse é o papel do investidor, agir com calma. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo onde eu te mostro como você calcula o preço teto de ações e fundos imobiliários de uma maneira bem simples. Corre lá.